Entramos? Aê, estamos de volta. Novamente, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Summit da Logcomex. E agora nós vamos conversar com o Rodrigo, que está aqui na minha frente, presencial, e relembrando para a turma que talvez não tenha assistido ontem, nós estamos levando muito a sério todos os protocolos e questões em relação à pandemia. Está todo mundo aqui vacinado, todo mundo aqui fez teste, nós estamos levando isso muito a sério, então, por favor, não se preocupem quanto a isso, que ninguém aqui está de bobeira. A gente está levando muito a sério o tema, tá bom? Conta com a gente quanto a isso, tá? Tô aqui com o Rodrigo, muito obrigado por estar aqui comigo. Grande Jonas. Essa mesa é grande, né? Essa mesa é grande. Prazerzaço estar aqui, muito legal, evento de Comex, quase uma maratona de Comex, né? Desde ontem rolando, super assuntos. Eu tô cheio de rabisco aqui, eu tenho um problema que eu gosto de escrevendo, eu tô cheio de rabisco aqui, e teve muito speaker antes que me sacaneou, porque falou um monte de coisa que eu ia trazer hoje. Então nós vamos bater papo sem muita... mas sem acontece muito problema, naturalmente, né? Os assuntos são poucos conectados, não tem problema. Então, o Rodrigo, ele é o CEO e diretor da Fio Group, e hoje ele deixou de ser o meu amiguinho do LinkedIn, que a gente sempre conversa no LinkedIn. LinkedIn, né? Nos conhecemos hoje. É um amiguinho da internet agora que tá aqui presencialmente. Que legal, né? Essas amizades online, né? Olha muito bom, muito bom. Então vamos começar aí, cara, que o título da sua frase traz um olhar para o futuro. Para onde é que nós vamos no comércio exterior, cara? Vai entrar um monte de robô aí? Assim já vamos acelerando na largada. Vão me mandar embora e colocar 5 chineses no meu lugar que aprenderam a falar português? Como é que vai ser? Então vamos embora. Pô, primeiro eu queria cumprimentar todo mundo que nos ouve, que nos assiste, cumprimentar o pessoal da Logcomex. O evento está sendo feito com muito carinho, vocês não enxergam quem está aqui atrás, as meninas, os meninos, todo mundo testado, comprovado, vacinado, muito bem organizado. E para mim, eu trabalho na área de comércio exterior há mais de 20 anos, Jonas. E lá na FIO a gente fala muito sobre compartilhamento de informações. Esse evento é mais um. Então, para mim, estar aqui falando de Comex, ouvindo só feras, é muito legal. É muito legal. A gente fica muito feliz com isso. A gente quer levar esse exemplo de compartilhar conhecimento e informação para todo mundo do comércio exterior. Sem dúvida. Eu acho que, eu estava falando ontem com os meus sócios, eu acho que talvez seja a primeira inovação, uma das grandes inovações, ou a principal em relação a esse evento, é essa ideia do compartilhamento, de falar sobre comércio exterior de uma maneira aberta, de trazer assuntos, de falar de inovação, de tecnologia. Então, muito bacana. Agora, você já deu uma largada rápida, vamos para frente. Isso aí. Eu tô acelerado, eu tô meio energético. Eu tô bem louco aqui. Você sabe que essa questão de olhar para o futuro, isso para quem é do Comex, e todo mundo que é do Comex, é um pouco da logística. Sim. Se a gente jogar lá uns 20 e poucos anos atrás, a logística passou por um processo muito parecido com o que a inovação está passando. Né? Essa questão de olhar para o futuro, de repente todas as empresas estavam falando de logística, quem não tinha departamento de logística estava fora, quem não investia nisso estava fora, e a inovação parece que passa um pouquinho por isso também. A tua pergunta é muito legal. Eu tenho uma frase que eu uso que diz o seguinte: quem não olhar para o futuro corre grande risco de ficar para trás. Fechou, já temos um corte aqui, pronto, pega esse pedaço e a gente faz um corte agora. Tá? E eu vou pegar ontem o Fernando que falou de LGPD, e eu vou complementar a minha frase de hoje usando o que ele falou ontem. E só está atrasado quem ainda não começou. Exatamente. Eu acho que para o futuro a gente também pode se balizar por isso. Não adianta, eu não vou ser redundante em entrar em informações dizendo que o mundo está em transformação, a velocidade é outra. Está sempre. Isso aí, acho que teve muita gente legal que falou sobre isso, mas a gente ter esse olhar apurado para o futuro, isso sim. A minha história com inovação, rapidinho, ela é super interessante. Eu tenho duas histórias muito práticas e importantes. Em 2017, eu li um artigo na Valor Econômico dizendo o seguinte: você será demitido. E eu comecei a ler... do caramba. Comecei a ler aquilo e tratava das profissões que iam deixar de existir. Eu lembro dessa logística, estava lá, né? Nossa! E tinha um monte de coisa. Aí eu cheguei em casa, a minha esposa é arquiteta e tem outras profissões, li outras reportagens, a minha profissão vai deixar de existir. Isso quase virou briga de família, separação, e você sabe o que aconteceu. Então, daquilo ali, nós levamos para dentro da empresa um olhar para o futuro. E numa provocação, papo, como a gente está tendo agora, dizendo assim: como é que vai ser daqui para frente? Será que a gente vai existir? Será que a gente não vai existir? Será que vai mudar muita coisa? Será que não vai mudar muita coisa? O Comex, tradicionalmente, ele é muito conservador nas suas ações. Isso nos gera, em alguns momentos, um certo, que eu chamo de TZC, que é a teoria da zona de conforto.
As empresas de Comex vão muito bem e, de alguma maneira, por conta não da burocracia, mas eu acho que é do próprio mindset do próprio mercado, e a gente acaba se acomodando nessas mudanças. Tem uma resistência à mudança também. Uma resistência à mudança. Então, eu diria assim, como é que vai ser lá para frente, eu não sei, mas como vai ser lá para frente, isso eu acho que é uma coisa importante para a gente falar e pensar como pessoa física, como empresas, como organizações, pensar se isso estrategicamente nos interfere direto ou indiretamente, pensar se essa zona de conforto nos põe em xeque ou não. A gente tem inúmeros setores, inúmeras empresas que estavam no auge do mercado, no liderança de mercado, e simplesmente abandonaram esse olhar para o futuro e acabaram ficando para trás. É justamente a frase que eu trago. Né? Você pega como exemplo, tem vários, né? Mas você pega lá a Kodak. A Kodak Clássico. era uma empresa, classiquíssimo. A Kodak é uma empresa que tem a patente da primeira câmera digital. A gestão da Kodak não se atentou para o futuro, não olhou para as mudanças e se fixou no mercado de papel fotográfico. A gente sabe o que aconteceu, estamos aqui hoje falando de futuro. Então, mas como é que você acha que o mercado do comércio vai estar daqui a 10 anos? 2021, 2031. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Essa aí vale para quem está nos assistindo, colocar no chat aí o que acha. Né? Vamos fazer fazer uma interação aí, vamos ver o que o pessoal acha. Isso, aí a produção, por favor, o que aparecer de comentário interessante, joga aí para nós. Jonas, o título do Summit é a tecnologia a favor do Comex. O Brasil hoje é o país mais conectado, nós somos o país mais conectado do planeta. Nós temos 210, 215 milhões de habitantes e nós temos mais celulares do que habitantes. Estatisticamente, nós nos conectamos em média mais de 10 horas por dia por pessoa. No mundo inteiro não chega o que o brasileiro se conecta. E tem aquele estudo que também nós somos o país mais ansioso do mundo. Olha só, né? Isso acontece, né? Olha só, não é só o comércio ferrando com a gente, né? Tem um celularzinho. E quem está no Comex também está ansioso sempre. É. Mas onde é que eu quero chegar? Essa transformação digital que passa por a gente incorporar a tecnologia a serviço das empresas e a serviço das pessoas, elas vão nos levar a um caminho futuro de muita transformação. Existe um fenômeno que chama-se de infotech, que é essa velocidade da transformação, e eu acho, por tudo que a gente conhece e estuda, que a gente está só no começo dessa mudança. Nós teremos muita evolução em relação à questão tecnológica. Eu acho que o futuro do Comex passa por uma equação que eu costumo chamar de humanismo digital. É o encontro entre tecnologia bem assertiva, bem usada, bem explicada, bem implementada, com os humanos fazendo essa conexão. Isso, na prática, resulta em 3 situações, e aí a resposta para como é que eu acho que o comércio exterior vai estar daqui a 10 anos. Nós teremos processos muito mais ágeis, nós passaremos por além dessa velocidade, uma transparência muito maior em relação aos processos de Comex, aqui e fora. E tem um ponto-chave que aí entram as pessoas. É a gente falar de jornada do cliente, jornada das pessoas, jornada do consumidor. Nós, se somos mais ansiosos hoje, passa muito pelo quê? Pela nossa expectativa em relação às experiências que nós vamos tendo. Você vai no restaurante, você tem uma experiência, você vai no shopping, você tem uma experiência, você compra online, você tem uma experiência, e todas as profissões, e o nosso negócio comércio exterior não vai fora. Ou a gente melhora essa experiência e essa jornada, ou quem ainda não se atentou para isso e quem não olhou para o futuro, achando que o processo, que ainda continua sendo repetitivo como era feito lá atrás, eu acho que corre um grande risco mesmo, e talvez essas pessoas que estão, não vou dizer acomodadas, mas estão na zona de conforto para qualquer evolução ou mudança, correm um grande risco da gente não encontrá-los daqui a 10 anos. Eu tenho uma leve impressão que 10 anos atrás a gente olhava muito quem é que dava mais conta de processos mês. Seja no agenciamento de carga, seja no despacho aduaneiro, trade, quem é que aguenta, seja o profissional, uma empresa, quanto aguenta de processo mês e para escalar nisso e ter lucratividade na quantidade. Só que aí o que acontece, e acontece até mesmo antes dos 10 anos atrás, principalmente no agenciamento de carga, que eu acho que é uma área que assim, é muito importante, mas sofre muito com essa questão de preço.
Porque se você foca em atender na quantidade para compensar, às vezes, a margem de lucro que é baixa, porque tem muita gente disponível, tu se torna mais um. E é até o que eu estava comentando nos papos anteriores. Para você conseguir chamar a atenção de um cliente, tu tem que resolver problema. Sabe? Eu acho que a gente volta nisso, assim. Tanto que eu falo como importador de quem teve diversos agentes de carga, assim, trabalhei com diversos agentes de carga, despachando aneiros. Eu estava disposto a pagar um pouco mais para quem eu sabia que conseguia resolver meus problemas. Sabe? Eu acho que a gente precisa de profissionais que resolvam problemas, porque assim, quanto menos a gente está na operação fazendo trabalhos robóticos, repetitivos, mais a gente precisa de gente estratégica para resolver problemas. Muito legal que você trouxe aí, eu faço um link, eu assisti todas as palestras, meus rabiscos aqui são todos os meus orgulho, parceiros, né? Speakers aqui. Oh, o Leonardo falou... O cara tem mais anotação que eu aqui, cara, é impressionante. Tipo, ele vai apresentar no que vem aqui. Cara. O Leonardo falou, o Thiago Daguete falou hoje, e outras pessoas falaram. E ontem rolou um papo aí, até o chat o pessoal começou a comentar muito, que o Comex era sempre o último a chegar. Sim, foi ontem com o Léo. Né? Nós vamos falar sobre... Foi a história da minha vida no comércio. Nós vamos falar sobre tendências aqui. Você conhece alguma empresa que não está internacionalizada, direta ou indiretamente, não tem um produto que vem do exterior? Ah, pois é. Se for considerar todo mundo que tem não um existe. Não tem, existe. Esse microfone deve ser importado, a caneta é importada, a mesa, qualquer coisa. Direta ou indiretamente. Um pedaço do produto, né? Por menor que seja. Então, o Comex ele não pode chegar depois. O Comex tem que ser protagonista. Quando você fala de agenciamento de carga, a gente ainda vê pessoas ou empresas buscando necessariamente custeio. Ontem vocês falaram muito legal também sobre a crise mundial da logística que está rolando aí, e é interessante, a gente ainda continua buscando caminhos de custo. Se o Comex ele é encarado como um protagonista da cadeia, aí sim nós podemos agregar valor a esse processo. Se toda e qualquer empresa é internacionalizada, o Comex não pode ser depois, não pode chegar depois, o Comex tem que chegar antes. O Comex tem que passar a ser definitivamente, já antecipo uma das tendências que eu trouxe aqui, o Comex tem que ser estratégico. Sim. O Comex tem que ser estratégico, por quê? Se hoje o navio atrasa, o Tomás do Porto ontem trouxe que os portos congestionados, problema de container, isso não é novidade para ninguém. E nós, como profissionais de comércio exterior, vamos fazer o quê? Vamos reclamar que o porto não tem berço? Nós vamos reclamar que não tem container? Nós vamos reclamar que não tem navio? Nós vamos reclamar que o frete está alto? Vamos. Vamos, a gente gosta de reclamar, é importante. Desabafa. Mas se você mapeia isso, já entrando um pouquinho na seara das tendências, o que acontece? Buscar alternativas de solutividade, você aumenta as suas alternativas de resultados estratégicos positivos. Então, se conformar com o mesmo processo, não adianta. Eu sou um crítico muito ferrenho, eu diria, em relação a essa questão quando a gente pega o Comex sobre a inovação. Se a gente continuar olhando o processo como ele sempre foi, ele vai só dar o mesmo resultado. Se a gente continuar olhando, se a gente passar a olhar o processo de uma maneira diferente, nós vamos colher resultados diferentes. Jonas, o que a gente tem que ter em mente nos dias de hoje? Tudo que a gente sabia até ontem, possivelmente hoje a gente não saiba mais. Nós do Comex temos que estar dentro desse cenário. Aprender a desaprender. Nós vivemos num mundo tão veloz, eu brinco, é o mundo do porquê. Quem questiona muito, quem busca pela informação, busca pela criatividade, vai encontrar caminhos. E a gente não pode ficar fora disso. Não, e é aí que o profissional se destaca, né? O profissional ele não vai se destacar porque ele chegou no horário, foi embora no horário e ele fez os 50 processos diários dele. Isso aí é obrigação dele. Uhum. É cruel falar, mas assim, quando a pessoa começa a questionar, né? Claro, isso vai de encontro com o que eu estava conversando com o Thiago no primeiro bate-papo. Se você tem espaço, né, para questionar com líderes e demais superiores, e você questiona algo que pode ser uma oportunidade de melhoria, é aí que tu se destaca como profissional de comércio exterior. Porque é aí que tu faz diferença, aí que tu traz resultado para a empresa. Porque você cuidando de processo, beleza, os processos estão acontecendo ali, alguns errinhos podem acontecer no caminho, por erro humano, a tecnologia tenta ajudar nisso para reduzir. Mas assim, se você chega com uma ideia, com uma solução, perdão meu francês, foda, às vezes isso faz assim, qualquer erro menor que você teve antes ser esquecido, porque tu trouxe um resultado para a empresa, né? Sem dúvida. E esse modelo
aprender a desaprender e essa velocidade da transformação, como todas as empresas estão e o mercado nos exige isso, nós como consumidores, buscando experiências e relatos diferentes, chega na gestão. Hoje o Thiago falou muito sobre cultura, muito legal, e não adianta. Se a cultura não está aberta para isso, se a gestão não está aberta para isso, top-down ou não, o efeito é muito pequeno. Sim. E a gente tem que entender uma coisa. O Covid, você pega lá, todo mundo fala que o Covid impulsionou, você pega lá o trabalho remoto. O trabalho remoto tem faz anos. De repente a gente achou que chegou agora, não chegou agora. Isso passa pelas organizações. As empresas estão saindo de uma mecânica que a gente fala em cadeira escolar, organizações máquinas, né, engessadas em processo, e passando para um modelo de organização como se fosse um organismo. Que então, vai de encontro que a gente está falando de squad, né? É um organismo vivo. Então, os times são muito colaborativos, a gestão permite autoavaliação, autorresponsabilidade, decisões de baixo para cima, eventualmente. Sim. Então, isso tudo mexe com o cenário todo. Vem uma pergunta legal aqui, que eu vou primeiro fazer a pergunta que eu estava aguardando para ti, que é: quais são, na sua visão, as competências necessárias para esses profissionais do comércio exterior, tanto para os novos quanto para os veteranos? E aí a Vânia mandou uma aqui bem interessante. Há espaço para a cultura ágil no comércio exterior? Oi, Vânia, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Me falaram para... É isso aí, excelente. Me falaram para olhar na câmera aqui, diz que aqui é a minha câmera. Essa é a sua câmera. Acertei? Ela é a minha. Muito Acertei. Oi, Vânia, tudo bem? Vânia, sem dúvida há. Sem dúvida há. Quando a gente fala de inovação, eu, além da Fio Group, eu tenho outro projeto que chama-se Nova Business School. Uhum. Eu sou sócio de uma escola de inovação de São Paulo, está em Curitiba já há 3 anos, rapidinho, e é a única escola que fala de futuro, tendência e inovação em 100%. Nós respiramos isso. E cultura ágil, ela entra muito, é um dos itens que entra nessa pauta. Quando a gente fala, Vânia, de inovação, e eu defendo muito isso, a inovação não pode ter limites. Você vai numa cadeira escolar e o professor fala da Kodak. Você vai na cadeira escolar, o professor fala do Uber. Você vai na cadeira escolar, o professor fala da Blockbuster. São exemplos icônicos, naturalmente, mas que, de alguma maneira, nós temos que extrair algum ensinamento disso. Então, já entrando na seara da competência, Vânia, a ágil vai, sem dúvida. Nós precisamos dessa velocidade. Nós precisamos oxigenar as coisas. E isso entra ideias intra-organizacional, isso entra open innovation, isso entra colaboração entre concorrentes. São competências que não são exclusivas do comércio exterior, né? Que às vezes a gente... Que, tipo assim, uma tendência é, por exemplo, a classificação fiscal por causa do catálogo do produto. Pô, mas isso é um papo bem comércio exterior. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma competência ágil, né? Isso não é restrito ao comércio exterior, mas a gente tem que trazer para o comércio exterior isso, né? Eu acho que talvez... Eu consegui ser claro, não sei, eu acho que eu dei uma volta meio louca. Eu vou pegar você e o exemplo da Vânia, né? Eu acho que ela quis dizer necessariamente a metodologia ágil. A metodologia, sim, né? mas é necessária uma competência para aplicar ela. Né? A metodologia ágil. Ó, eu trouxe um rabisco aqui, ó, tá todo mundo falando do Fórum Econômico Mundial. Eu assisti 2, 3 palestras, fiz evento aqui outro dia, o pessoal tá falando sobre esses estudos. Algumas competências que vão deixar de existir e outras que vão crescer. Por exemplo, pensamento analítico inovador. Pensamento inovador entra necessariamente a metodologia ágil, que é uma das ferramentas da inovação para você criar processos mais assertivos, trazer mais ideias e assim vai. O que mais? Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem ativas e estratégias de aprendizagem. Tô meio gago aqui, tá fogo. Criatividade e originalidade. Sim, vai. Mas isso é mais um soft skill, não? Deixa eu contar para você o que o pessoal da Inova fez lá, o professor Veras fez, que é um cara que está há muitos anos nisso. Já fez mais de 12 mil entrevistas e pesquisas relacionadas a competências, e eu trouxe aqui para compartilhar para vocês. Uhum. Existem o que a gente chama de competências técnicas e competências comportamentais. Os soft skills, hard skills. Né? E aí todo mundo fala, o hard skills é técnico e o soft skills é comportamentais. Que existe uma brincadeira na academia que é o seguinte, de soft não tem nada. Porque trabalhar em equipe é super difícil. Né? Proatividade é super difícil. Resiliência é super difícil. Então, de soft não tem tanta coisa assim. Não, o que é o comércio sem trabalho em equipe, né? E ele é classificado com soft e hard skills.
foram mapeadas 27 competências técnicas e 120 comportamentais. Disso, já chego lá. Tá. Disso extraiu 6 técnicas e 13 comportamentais. Foram mais de 12 mil alunos entrevistados. Competências técnicas. Trouxe o resultado aqui, porque se eu esqueço, vou pegar minha cola aqui. Ah, por favor, tem que ter uma colinha, né? Não dá para decorar isso tudo, não. Você sabe qual foi a competência técnica que mais apareceu em 100% das turmas consultadas? Eu vou ler para você as competências que estavam em jogo. Empreendedorismo, tendência e futuro, comunicação, pensamento estratégico e negociação. E liderança. 6. Sabe qual, o que mais apareceu como competência técnica? Oi. Futuro e tendências. Ou seja, dentro da sala de aula as pessoas entenderam, isso tem um contexto todo por trás, a gente vai um pouquinho mais rápido aqui para não precisamos esgotar a teoria. Sim. Quem não olhar para o futuro vai ficar para trás. A academia de inovação passou a trazer esse olhar. Quem tem a lente de futuro, tendências, é uma competência técnica super, super reconhecida. Significa o quê? Deixa eu entender que movimentos estão acontecendo que vão me gerar resultados práticos para mim, como profissional, e para minha empresa como pessoa. Mas isso é difícil pra caramba, né? Porque além de você ter essa competência de olhar para o futuro, tu tem que olhar para o futuro correto, né? Porque às vezes você pode estar... Não, especular não é a palavra correta, né? Mas você pode estar vendo algo que não vai se concretizar. Né? Quantas tentativas, quantas startups tem por aí que vem tentar aí uma novidade e aí na hora de pôr na prática não vinga. Né? Então, cara, isso é complicado. Às vezes você pode... Porque assim, se você está inovando, tu está tentando fazer alguma coisa antes de todo mundo, praticamente. Né? Jonas, isso pode ser e não pode ser. Né? Okay. Deixa eu só fechar o raciocínio da competência, eu já volto nesse aí, porque é legal a gente continuar esse papo aqui. Okay. Você sabia que mais de 90% dos profissionais são contratados pelas competências técnicas? Sim. E são demitidos pelas comportamentais. Tem empresa... Desculpa. Parece frase de LinkedIn, né? Mas não, é verdade, gente. É isso aí. Isso é frase de LinkedIn, mas não é. É a realidade do mundo de hoje. É só a gente parar e pensar na nossa trajetória profissional. É isso aí, cara. É a realidade do mundo de hoje. Nós, profissionais e as empresas, né, se a gente não trabalhar essas competências comportamentais, nós vamos ter profissionais que vão embora. E isso engloba cultura, isso engloba competência, isso engloba planejamento, isso engloba olhar para o futuro, e assim vai. E aí quando você me pergunta, pô, mas a inovação, as tendências, não é bem assim? O estudo das tendências, já entrando um pouquinho nela, o estudo das tendências, ele, em alguns momentos, tem gente que acha que isso aí é futurologia, né? Eu vou prever o futuro. E quando a gente estuda tendências, não é prever futuro. Existem técnicas, existem estudos, existem caminhos para desenhar todas essas questões de tendência. Tem uma pegadinha nisso tudo que é o seguinte: tendência é uma coisa, já explico, moda ou onda é outra coisa. Tem muita gente que segue onda e moda, que são movimentos mais rápidos. Tá? Você lembra aquelas lojas de iogurte que tinha? Ah, Yogo alguma coisa? Yogo alguma coisa? Sim. Aquilo era uma onda, uma moda. As paletas também, né? Paleta, esse é um exemplo massa. Isso foi uma pegada que aconteceu, todo mundo ia, todo mundo amava a paleta, de repente sumiu a paleta. Isso foi uma onda. Né? Sabe quando eu ontem fiquei pensando nessa questão das tendências? Eu lembro, há 20 anos atrás, todo mundo queria fazer follow-up automatizado. Você lembra disso? Nossa, sim. Eu classifico isso aí como uma onda. Sabe por quê? De repente alguém começou e todo mundo, a manada foi atrás, né? Foi todo mundo atrás. Lembra disso? Sim, sim. Só que gerou um problema. O Jonas recebia por dia 1.000 e-mails de tanto follow-up. E aí morreu. Na prática, isso é o custo, eu falo muito sobre isso. Isso é o custo do não serviço. É você ter informação desnecessária, no momento e no timing que você não quer ter. Sim, porque isso custa sistema, custa servidor. Tipo... Isso é uma onda, isso é uma moda. Tendência é todo e qualquer movimento que diretamente impacta em duas coisas: nos negócios
e nos consumidores. Nos negócios e nos consumidores. E aí a gente pode pegar a pirâmide de tendências e extrapolar ela. Nós podemos pegar megatrends. Então, quando a gente fala de Covid agora, o que é uma megatrend? As pessoas estão vivendo mais, não estão? Sim, se formos comparar décadas atrás, com certeza. Isso vai impactar no consumo? Com certeza. Isso vai impactar nas empresas? É uma tendência. E é uma tendência que mexe com tudo. E aí a gente pode ir escalonando as tendências, podem ser tendências de negócio, podem ser tendências comportamentais e podem ser tendências específicas. Uhum. E aí a gente pode entrar, inclusive, no Comex. Quando a gente entra em tendências específicas, que de alguma maneira vão mexer com a dinâmica do negócio do Comex, ou vão mexer com o comportamento das pessoas envolvidas nisso, isso é uma tendência. Isso não é uma moda. O que a gente poderia pegar na prática aí como tendência? Chuta uma aí. É isso que eu ia te perguntar agora, como analisar tendências no comércio exterior, né? Ontem vocês falaram muito sobre essa crise mundial de logística, eu vou voltar nela. Sim. Será que é uma tendência isso? Ah, que pergunta boa. Mas pergunta boa. É uma pergunta boa. Você né? que ia perguntar para mim ou eu que ia perguntar para você? Qual era o combinado aí? A gente não combinou, né, cara? Então responde, responde aqui. você. Ó. Uns bons meses atrás eu comecei até a me questionar. Cara, a gente viu o container, que veio como uma solução logística para o transporte marítimo, ele se tornou um gargalo. Tipo, não, ficar sem um container é pior ainda. Tipo, não tô dizendo que a gente não vai mais trabalhar com container. Mas que loucura! Porque a gente sabe, tem embarcação que está voltando dos Estados Unidos para a China vazio, com um container vazio. Né? E aí tu pensa, nossa, isso é uma loucura que está acontecendo. Pega esse exemplo que você traz, bacana. Vamos mapear mentalmente isso. Isso não deve normalizar, e esqueci o nome que falou ontem, eu anotei todo mundo aqui, ó. É o Leandro, né? O Leandro. O Leandro falou. Sim. Leandro, desculpa, esqueci teu nome, mas está aqui anotado. O Leandro falou de e-books, falou do impacto do custo logístico e falou de tendência exatamente nesse ponto que você traz. Uhum. Se isso tem um movimento que vai impactar no nosso negócio, no nosso dia a dia, e vai impactar no consumidor, é uma tendência específica do comércio exterior. E as tendências têm uma peculiaridade importante, que a gente sai daquela teoria de ser futurologista para ser realista e olhar para o futuro, que é o nosso início do papo aqui. Quer dizer o seguinte, se isso impacta no meu negócio e nas pessoas, que ações eu posso tomar para ou minimizar, ou melhorar, ou mudar tudo? Aí as tendências têm sentido. Né? Aí as tendências têm sentido. E existem vários exemplos. Nós, na FIO, ano passado, fizemos um estudo chamado Comex 20+. Começou a pandemia, todo aquele movimento tenso que a gente vivia. Eu sentei com o Fábio e com o Ricardo, que são meus sócios lá na FIO, com a equipe da FIO, falei, a gente precisa... vamos fazer um estudo de mapeamento de tendência. Vou contar para você como é que foi feito esse estudo. Nós entrevistamos, conversamos com mais de 100 pessoas, com profissionais da área de comércio exterior de mais de 30 países, e nós mapeamos tendências específicas. Foram 9 tendências, está aqui a minha colinha para não deixar esquecer todas, que de alguma maneira iriam ou vão ou seguem impactando o comércio exterior, empresas e pessoas. Esse material nós vamos disponibilizar no final do evento aí para todo mundo, quem quiser, esse material está prontinho. Nós, além de termos falado com esse público todo, do mundo todo, fizemos 11 lives fazendo esse papo que nós estamos falando aqui. O tempo hoje não dá, senão a gente vamos passar a tarde aqui, as meninas brigam conosco. Mas você pega, por exemplo, Jonas, tendência número 3, o Comex estratégico, é uma das tendências que a gente mapeou. O que significa na prática? Porque a tendência, como eu falei, se ela não tiver um resultado de ação efetiva, ela não é uma tendência. Ela é uma informação solta. Ela tem que gerar, além de insights, ações. Então, o nosso estudo é aqui, tendências, insights e ações. Comex estratégico, é o que a gente falou antes. Sim. O Comex, pela internacionalização e o grau de internacionalização das empresas, ele não pode ser mais um departamento que precisa de 5 assinaturas para andar. Nós precisamos estar no board, nós precisamos estar na estratégia, nós precisamos estar no conselho, nós precisamos estar pensando a curto, médio e longo prazo, nós temos que estar apresentando soluções. Sim. Não temos que estar apresentando cotação,
temos que estar apresentando soluções. O nosso trabalho, a gente precisa de liberdade no nosso trabalho e a gente precisa da colaboração dos outros departamentos, né? Olha outra tendência muito legal que a gente mapeou. Geografia, a gente chamou de Geografia 21. Sabe o que é Geografia 21? Não. Eu não sei qual dos speakers falou aqui que a China é um mercado anterior agora, se não me engano. A China é um dos principais fornecedores mundiais, isso não é novidade para ninguém, isso é uma situação normal. Agora, será que com esse movimento todo que está acontecendo, nós não deveríamos buscar outros fornecedores em outros países? Sabe o que nós estamos fazendo lá na Fio? Nós já temos mapeado alguns mercados potenciais de fornecimento de diferentes e estratégicos produtos para que nossa estrutura operativa do nosso agente do destino, da origem, já esteja preparado para isso. E a gente tem acompanhado. A nossa equipe tem feito reuniões com nossos clientes, sempre no intuito consultivo. A gente fala muito sobre isso. A gente não veio vender frete aqui, senão nós vamos morrer amanhã. Nós precisamos conversar, nós precisamos entender, nós precisamos ter informação precisa. Exatamente. Nós precisamos passar por outros departamentos e entender o impacto. Nós precisamos entender se o transit time X atende ou o transit time Y atende, se o modal escolhido é o mais assertivo. Então nós mapeamos isso aqui. Outra aqui, Transporte 4.0, fazer menção ao meu xará Rodrigo lá da Comexport, que falou ontem. Muito legal, Rodrigo, não sei se está nos assistindo. Rodrigo enfatizou na apresentação dele a empresa do futuro que não estiver inserido no ambiente de ESG, social e ambiental, vai estar fora do processo. Porque daqui a pouco nós começamos a linkar tudo isso, e volto na pergunta 1 ou 2 que você me fez, como é que é o futuro? Então passa por tudo isso. Quando a gente mapeia essa tendência, não é só eu ter um navio movido a outro combustível, mas a minha empresa estar inserida dentro de um processo de ESG que resulta, no fim, em alguma ação positiva, como direta. Tu disse, é o consumo influenciando nas tendências do comércio exterior, né? Direta ou indiretamente. Então nós temos lá, e propositalmente nós colocamos a tendência número 1, chamamos de Comex Reskilling, que é o profissional do comércio exterior se atualizando. Aprender a desaprender. Tudo que a gente aprendeu na faculdade, eu não sei se hoje é muita coisa, né? Tem essa premissa aí. Então, as coisas estão evoluindo muito rápido, e quando a gente fala de tendência é isso. A gente não fala de futurologia, a gente não fala de chute, a gente não fala necessariamente de coisas abstratas. O Jorge Reis, ele mandou a tendência dele aqui. Daqui 10 anos, o tempo terá um valor maior que a informação. A gestão do tempo em conjunto com a informação e a tecnologia será o braço do mercado global. Quer que eu leia de novo essa? Concorda? É o Jorge, né? Jorge falou, daqui a 10 anos o tempo terá um valor maior que a informação. Cara, tempo não se recupera, né? Tempo não. E isso é uma coisa que a gente não faz bem, e principalmente em casa, gestão de tempo. Você sabe que uma das... Como é que tem aquela lei que agora esqueci de quem que é, que a gente expande o nosso trabalho conforme o tempo disponível, né? Tipo, você tem que fazer isso até semana que vem. Mas na verdade até amanhã tu conseguia resolver, mas tu deixa pra semana que vem. Porque te disseram que tu podia fazer até semana que vem. Essa análise do Jorge é interessante, eu gostei. Profunda, hein, Jorge? Isso é profunda. Porque assim... É profunda. Sabe por quê, Jonas? O que eu vejo disso? É interessantíssimo a análise. A gente foi para casa pelo Covid. Todo mundo achou que o home office foi inventado ano passado. Não, o home office não foi inventado ano passado, já falei isso. E agora nós corremos nós temos uma situação invertida. A pandemia, felizmente, está aliviando, está acalmando. O pessoal da Log diz que vai voltar para o escritório, algumas empresas já estão voltando, outras vão voltar parcial e assim por diante. Sim. Eu estava conversando com um dos professores lá de São Paulo, e ele falou o seguinte: eu aposto que se todas as empresas, se a tua empresa voltar 100%, ou uma empresa grande voltar 100%, 30% dos teus colaboradores vão pedir a conta. Por quê? Porque a gente, de repente, descobriu que é legal ficar com o filho em casa, que é legal organizar o tempo de uma maneira quase personalizada. Ter mais liberdade, né? Ter mais liberdade. Só que, por outro lado, e isso na Fio nós mapeamos as competências comportamentais
e está no nosso planejamento estratégico para 2022 investir muito em treinamento nisso, uma delas diz respeito à produtividade e outra diz respeito a planejamento. Isso foi o que eu mais sofri em casa. Jorge, Produtividade. isso é tempo. Cara, é muito tempo. É a gente muito administra. complicado você ter disciplina em casa. Você concorda? E a gente administra mal o tempo, eu acho. Não, e é que a gente tá acostumado no comércio exterior, tem gente em cima, tem gente ao redor. É. Tá ali o líder, ali de olho para ver que se tu tá trabalhando, aí tu vai para casa. Exato. Tirando fora aquelas empresas malucas que queria a webcam aberta, né, pelo amor de Deus. Mas é complicado você ter disciplina sozinho, e ainda mais assim, cara, o computador tá tudo aberto, o videogame tá lá na sala, tentando. Aí o interfone toca. Aí vem bicho lá querer atenção. Tipo assim, tem muita coisa para te tirar o foco. Tem muita distração, né? E aí a gente tem mania de pôr a culpa nas distrações para perder o foco. A gente faz isso. É verdade, tu faz, que eu sei. Mas você por tá me ouvindo, tu põe a culpa nas coisas que estão te distraindo quando você podia voltar para trabalhar. Eu faço isso, tu faz isso. Ô, Jonas, mas por outro lado a gente trabalha até mais tarde, né? Aí que tá. Por isso que faz sentido o que o Jorge falou, cara. Tempo. Tempo. Lê de novo do Jorge aí, por favor. Daqui 10 anos o tempo terá um valor maior que a informação. Cara, a gente não dá para comprar tempo, cara. Ô Jorge, eu vou tentar formatar um pouquinho mais aí o que você diz. Eu não vou dizer para você que eu discordo, porque eu acho que eu complemento o teu raciocínio. Eu não acho que o tempo seja mais importante que a informação. Sabe por quê? Nós vivemos definitivamente numa era de infotoxicação. É informação para tudo quanto é lado. Só que tem um grande problema nisso. Jorge e Jonas, e todo mundo que está nos vendo. O grande legado e o grande segredo do futuro, ou daqui para frente, é ter a capacidade de transformar informação em conhecimento. Quem tiver essa habilidade, e aí que eu brinco, Jorge, com você, que eu estou discordando um pouquinho, eu acho que vai começar a ter mais tempo. É que a informação ela pode ser a solução para você ter mais tempo, né? Exatamente. Esse é o ponto-chave. Então, Jorge, desculpa aí a minha discordância, mas eu acho que são coisas complementares. Sim. Se a gente trabalha a informação melhor, nós temos conhecimentos melhores, nós temos decisões mais assertivas, e talvez a gente tenha, sem dúvida nenhuma, acredito nisso, que a gente vai ter uma equação de tempo muito mais produtiva. É isso que a gente está batendo a tecla aqui nesse Summit, né? Você utilizar dados de forma organizada para você tomar decisões melhores e, claro, em menos tempo, né? Porque se você vai no feeling que a gente fala, eu tô com a intuição que aquele mercado é bom para abordar. Pô, tu vai lá quebrar a cabeça, tentar para descobrir que não é. Pô, os dados estão aí, a informação está aí para já facilitar essa tua decisão, né? Ou pelo menos reduzir as chances de você estar errado. Ou não, né? Com a informação em excesso você tem que filtrar, né? Vocês vão brigar comigo, eu tô discordando, viu, né? E é isso aí, gente, nós encerramos agora com... Não, mas é por aí mesmo, Jonas, é por aí. E a infotoxicação, ela é positiva por um lado, mas péssima por outra. Sim. Porque a gente fica, às vezes, até atolado em cima dela, sem conseguir movimentar e, naturalmente, não trazer uma decisão mais assertiva. É um equilíbrio, né? Acho que a gente buscar sempre um meio termo em relação a isso, mas das tendências, fechamos assim. Só para reiterar, nós vamos disponibilizar para todo mundo o Comex 20+. Ele é um material, eu costumo sempre dizer isso, ele foi elaborado a muitas mãos, ele não é certo e ele não é errado. O nosso objetivo com isso é provocar uma boa reflexão em relação aos movimentos que estão acontecendo, que podem, direta ou indiretamente, impactar as pessoas e as empresas. Sim. É só o pessoal aí que está nos acompanhando ficar de olho aí nas redes sociais e no próprio site da Logcomex, que vai estar disponibilizado esse material. É isso aí. Tava tão bom o papo aqui que eu até me perdi aqui que eu ia falar agora. Vamos nessa. Tem mais tendência aí nas perguntas? Tendência é um assunto... Sim, mas eu fico pensando assim que a gente vê o papo inovação como algo muito grandioso, mas a gente não precisa fazer mudanças gigantescas, inovações gigantescas para conseguir resultados interessantes. Dá para fazer isso no dia a dia, né? Dá para a gente começar com ideias pequenas para já ter resultado, né? Ainda mais nós que temos uma escala de trabalho repetitiva, né? Uhum. Qualquer 5 segundos economizado num processo é muito bem-vindo. A inovação está na pauta. A gente falou no começo, só se fala nisso, né? Uhum. Você sai na rua aqui, tá todo mundo falando de inovação. Eu vou fazer uma brincadeira séria. Acho que o Thiago Daguete falou o seguinte sobre a questão das mulheres no Comex, né? Se você tá numa empresa que não tem esse olhar
do respeito e assim Sim. vai, não quero entrar nesse mérito que ele já foi, mas eu vou plagiar e brincar o seguinte, se a tua empresa não tem um olhar inovador, cuidado, talvez seja a hora de você buscar um outro local. Você tem a resistência para uma mudança que está na cara que precisa, né? Exatamente. Eu estava em Portugal fazendo um pós-MBA, falando de inovação. Eu tive um professor lá que era um inglês, e foi muito engraçado, porque ele falava sem parar, sim, não entendi. Metade das coisas que ele falou a gente não entendeu. E no final rolou uma pergunta assim, mas era uma aula de inovação. Professor, o que é inovação no final das contas? E ninguém tinha entendido nada. Ele contou 1000 histórias, um cara super conceituado e tal. E eu gravei muito, viu, Jonas, para a gente entrar nesse tema da inovação, o que ele disse. A inovação, ele respondeu só com uma palavra: falha. Saiu da sala. Não, maluco. Drop the bike, soltou o microfone e vazou. Assim. Soltou a fumaça e saiu. Meu Deus do céu. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, mas como isso? O que é isso? O que não é isso? E a gente começou a debater isso e fazer uma reflexão, e a inovação, ela passa exatamente por essa falha. No seguinte sentido, a inovação tem conceitualmente um intuito, ou resolver a falha, ou na prática, é melhorar a vida das pessoas, ou melhorar o processo das coisas. Tem um dos aprendizados, estudos de inovação, que diz o seguinte: não interessa se a tua ideia é super inteligente ou não, ela resolve o meu problema? Ela soluciona a falha? Então, inovação é falha. E você me perguntou, dá para fazer isso no Comex? Dá para a gente começar a fazer isso no Comex? Sem dúvida nenhuma dá. Que pilares que eu encadearia em relação a isso? Primeiro, conhecer as falhas. São 3 pilares que eu tenho conceitualmente estudado. Conhecer as falhas. Se eu conheço as falhas, eu tenho melhoria. Eu posso inovar. Sim. Segundo, experiência. Nós, consumidores, para fora das empresas ou para dentro das empresas, estamos muito mais ansiosos. Estamos muito mais ávidos por novidades, por experimentação. Quem se atentar com isso, tanto para fora quanto para dentro, vai ter vantagem e vai inovar. E, por último, a cultura inovadora, que passa naturalmente por um mindset de liderança, no primeiro lugar, e passa muito pela cadeia um tanto quanto mais horizontalizada. Significa, na prática, o Thiago falou um pouquinho sobre isso, significa, na prática, permitir que todos os níveis ou todas as áreas ou aqueles organismos que as empresas estão se tornando possam trazer sugestões, ideias, comentários, melhorias e inovação. Essa é a inovação na prática. Eu tenho uma fórmula, só para fechar meu raciocínio, eu tenho uma fórmula sobre inovação que diz o seguinte: inovação, primeiro, ela tem que ser estratégica. Ela tem que gerar valor. Se não gerar valor, não funciona para nada. Ela não resolveu o problema, não gerou valor. Exato. E pode ser um problema pequeno. Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. O comércio exterior tem muita escala. Resolvendo um problema pequenininho, cara, já faz toda a diferença. Toda a diferença. Você veja uma coisa, não me deixe esquecer para falar da minha fórmula, viu? O Thomas, do Porto de Paranaguá, ontem falou o seguinte: nós estamos com um projeto interno de reduzir 1 minuto a entrada de cada caminhão no gate. É louco, isso é muito tempo, cara. 1 minuto. Ele falou a quantidade de containers e caminhões que entram no terminal. É muita coisa. 1 minuto. Substancialmente, se a gente olhar, 1 minuto não é nada. Só que pela quantidade de containers e quantidade de caminhões que tem, isso pode revolucionar o movimento portuário. Isso é inovação. Sim. Então, só para fechar minha fórmula, quando a gente fala de inovação e tem que pensar ela de uma maneira muito estratégica para que ela gere valor, tem 3 pilares, tem 3 componentes. Planejamento muito assertivo e apurado. Tecnologia tem que estar envolvida. Sim. Pessoas. Soma tudo isso, bate no liquidificador e ação. Tem um termo de inovação, guarda essa aí que é legal. Inovação significa ideias novas em ação. Aí a gente gera valor, a gente gera movimento e a gente gera resultados diferentes. Excelente. A Natália mandou aqui a previsão dela. Em 2031, esperamos uma logística mais inteligente e moderna e com menos monopólios e um comércio exterior buscando depender menos da China. E com certeza buscando parceria com as melhores estratégias. Monopólios. Olha, vamos entrar nessa delicadeza? Eu não acredito que vão acabar os monopólios, por exemplo, de armadores. Na verdade, eu vejo o inverso. Parece que a gente está com cada vez menos opção
Porque, primeiro, qual que é o primeiro problema? Problema. A representação mundial do comércio exterior brasileiro, né? O comércio internacional do Brasil, não lembro se já chegou em 2% quando foi a última vez que isso aconteceu. Então, assim, por que os armadores vão dar mais atenção aqui pra gente? Né? E aí, digamos assim, armadores menores que poderiam talvez vir para cá para dar uma atenção pra gente. Esse monopólio me preocupa. Isso eu acho complicado. Natália, né? A Natália mandou essa. Oi, Natália, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Mandou muito bem, tá? Na tua previsão, mas é só nesse detalhezinho que eu penso no monopólio. Essa parte é complicada mesmo. As perguntas são boas que tiram a gente da zona de conforto, né? A gente tá aqui pensando, tá matutando. Caraca. Tipo, e é ao vivo, é horrível. É duro aqui o negócio. Vamos lá. Natália, Jonas, eu diria o seguinte, o monopólio, depende de como ele for conduzido, ele talvez não tenha ele talvez não seja tão maléfico. Eu não acredito que os armadores ou qualquer indústria mundial não tenham olhado para o Brasil. O Brasil é, em muitos e muitos segmentos, líder mundial pelo tamanho que nós temos. A representatividade comercial que nós temos internacionalmente para mercado é muito grande. Eu ainda sou muito otimista e acho que nós temos um campo enorme de crescimento. Eu acho que talvez a gente tenha um certo monopólio ou certa escassez de oferta em relação à navegação, como você cita. Podemos elencar questão estrutural, podemos elencar questão regulatória, podemos elencar questão burocrática. Isso tudo, volto lá no começo. Rodrigo, como é que você vê o Comex daqui a 10 anos? Eu vejo com bons olhos. E se a gente conseguir transpor essas barreiras burocráticas de processo, agilidade, tecnologia, eu acho que nós vamos ter muitos e muitos benefícios. Inclusive, não vou chamar quebra de monopólio, porque isso, quando a gente olha sobre inovação, até pode ser considerado um belo inovador. Aquisições dos grandes players. Está todo mundo comprando todo mundo. Quando a gente fala de inovação, Jonas, tem um termo que significa que está se usando muito. Antigamente falava de plataforma, hoje está falando de ecossistema. É comum grandes players, seja armador ou agentes, etc. e tal, se associarem ou comprarem outros, fazerem fusões para gerar valor no seu ecossistema. Na ponta significa o seguinte, facilitar a tua vida. O TCP ontem apresentou o tal do VMI, né? Toma, se eu estou errado aqui, ó, Vendor Management Inventory. A palavra super difícil aqui, mas que na prática o que é? Uma conexão entre os elos da cadeia. Isso, show de bola. Segue aí. Um comentário /desabafo aqui da Jaqueline Volpe. Todo mundo tinha que passar por agência de carga para entender o drama da logística e assim você não vira importador que pede para acelerar o navio. KKKKK. Concordo com ela. Daqui 10 anos os clientes vão parar de pedir para acelerar o navio porque a fábrica vai parar? Não. Não vai. Não vai. Não vai. Sempre vai ter uns mundistas fazendo isso, né? Não vai. Não vai. Mas nós somos responsáveis por ensinar o comércio exterior também para clientes, né? Que foi até algo que eu comentei ontem, que a gente, quando eu atuei na indústria, era a minha responsabilidade ensinar os outros departamentos como é que funciona o comércio exterior. Porque eles não vão entender as minhas necessidades. Claro que tem cliente que não quer aprender. E vai continuar no modo apagar incêndio. Jonas, sempre vai ter super esses, né? mega legal o teu comentário. Muito obrigado. Super mega legal. Sabe por quê? Você vai no médico? Vou. Então lá, a tua esposa, certeza. A minha, eu saí de casa hoje, fez isso. Fez uns exames de sangue, saiu de casa e entrou no Google para ver porque que o exame estava XYZ. Você vai no médico, você consulta o Google, não consulta? Você chega no médico, você sabe tanto quanto o médico. Gente, eu estou colocando aspas gigantes simbolizando isso. Sim. Você acha que no Comex não acontece? Classificação fiscal. Pô, todo mundo sabe. Eu já classifiquei a mercadoria que achei no Google no primeiro resultado, não. Não é? Todo mundo sabe. É a nossa obrigação como profissional que os nossos clientes e os elos da cadeia saibam tanto ou mais que a nossa atividade principal. Isso vai gerar valor na cadeia inteira. A gente, infelizmente, ainda vê cotações com pegadinhas, a gente vê follow-up com informações erradas. Você entra no Google e faz follow-up de qualquer coisa hoje em dia. Vai no celular e faz follow-up de qualquer coisa. E tem gente dando informação errada, não precisa disso, nós não podemos passar por isso. Isso é um retrocesso. Nós, consumidores, queremos tempo, como bem o Jorge falou. Agora, o tempo vai funcionar quando a tecnologia for aliada, quando as informações forem precisas e quando nós, todos profissionais, formos mais assertivos no nosso trabalho. Sim. Isso é coisa boa. E isso passa pela inovação. Deixa eu pegar um ganchinho rapidinho nisso que eu estou falando, que você falou assim, pô, e aí, como é que dá para inovar? Não dá para inovar.
A inovação tem conceitualmente, a inovação tem 3 níveis importantes, né? Normalmente, a gente olha a inovação com um terceiro nível, que é o de disrupção, que tem que acontecer uma coisa fenomenal, que tem que mudar alguma coisa. O grau de inovação, quando a gente fala de disrupção, é o último estágio. É o que ele vai mudar segmentação de negócio que não existia dentro da tua empresa e nem o mercado conhecia, é uma coisa completamente nova. Mas tem os níveis anteriores... O mercado não sabia que precisava, né? Exato. Então tem os níveis anteriores, que é o low-end innovation, que a gente chama, que a gente pode, na prática, traduzir isso para quê? Para uma inovação incremental, né? Você parar na mesa e assim, como é que eu posso melhorar o meu dia a dia aqui? Quantos minutos eu posso diminuir do caminhão no porto? Como é que eu posso acelerar o meu processo? Como é que eu posso mandar uma informação que eu não precise reenviar essa mesma informação porque estava errada? Isso é o low-end. E tem o intermédio disso, que é o mid-end innovation, que aí você adequa processos, melhora e incrementa algumas coisas. Aí você consegue ter um bom resultado em relação a essa questão da inovação. Vamos lá. Vamos lá, não, cara. Já deu 50 minutos. Você tá brincando. Você tá brincando. O papo tá bom, né, cara? Aí voa, né? E o pessoal tá vindo aqui com comentários e perguntas interessantíssimas. Que bom. Já deu nosso tempo. Que legal, que legal. Excelente. Rodrigo, mais uma vez. Grande Jonas. Mais um que vai estar aqui ano que vem de novo. Fico feliz aí, muito obrigado. Adoro. Muito bacana o papo, muito legal o evento. Eu fico, de novo, reitero isso. A gente da FIO, nós somos viciados em eventos. Quer dizer, nós somos viciados em aprendizado, diferente. Compartilhar o conhecimento, né? É isso que a gente precisa. Todos os anos a gente faz muito evento, faz live, compartilha, traz as pessoas para perto. Em janeiro temos o nosso Comex Day, dia 28 de janeiro, que é o dia do profissional do comércio exterior. Tradicionalmente temos o Comex Day. E eu fiz, dentre todos os meus rabiscos aqui, me deem mais 5 segundos que eu preciso fechar. Eu vou usar uma questão que aconteceu essa semana da queda do WhatsApp, Facebook, Instagram, todo mundo ficou desesperado. Sim. Eu acho que ele traz uma lição para nós do Comex, para que a gente possa finalizar esse papo legal aqui, dizendo o seguinte: o consumidor, ele vai buscar uma opção por você ou através de você. Na prática, Jonas, os melhores vão ter sempre boas oportunidades. Informações precisas e assertivas são sempre prime. Então a gente tem que levar muito isso em consideração. Eu convido a todos do Comex que a gente participe mais desses eventos, que a gente fale mais sobre isso, que a gente debata, que a gente pergunte, que a gente se desafie, que a gente, literalmente, nos meus rabiscos aqui, vou usar ele como simbolismo, que a gente vou virar a folha em branco, que a gente coloque uma folha em branco na mesa e talvez redesenhe todo o nosso entendimento, a compreensão e os processos. Excelente, Rodrigo. Tá bom? Obrigado, eu desejo aí sucesso a todos. Obrigado pelo convite. E já aproveitando aqui, tenho que anunciar o vencedor do último kit do Log Comex. E o vencedor... Isso aqui é um G? É um G, obrigado, produção. Isso aqui é um G. Gus Almeida, ou é Gussa Almeida? Amigo, você que fez aí essa hashtag... Aqui, é esse cara aqui que ganhou. Eu não sei se é Gus Almeida ou Gussa Almeida. Então tá bom. Beleza, então. Parabéns, você ganhou. Entre em contato aqui com as redes sociais da Log Comex. Eu não vou conseguir entender vocês falando agora. Então, esse aqui é o ganhador. Entre em contato com a Log Comex. E em 7 minutos eu já vou estar de volta para... Opa, aqui. É que eu tô me vendo lá, eu fiquei perdido agora. Em 7 minutos eu vou estar aqui de volta para conversar com... qual que é o próximo aqui? É a Melina. A Melina já está aí, então. É mais um presencial aqui. Já vai um atrás do outro. Excelente. Então, espera mais um pouquinho que daqui a pouco estamos de volta.